A luz da manhã ainda era tímida, mal tocando as ruas cinzentas de São Paulo. Mas o aroma de pão fresco já dominava o ar da Rua 13 de Maio, vindo da Doce Pão, a mais famosa padaria do bairro. O dono, seu Osvaldo, de 60 anos, bigode branco e sorriso rápido, organizava fornadas e ajeitava as prateleiras com a agilidade de um padeiro experiente. Ele era o orgulho do bairro. O pão que vendia era uma lenda, e a padaria um ponto de encontro de gerações. Do lado de fora, encostado a um poste, estava Lucas, 28 anos, barba por fazer, roupas sujas e os olhos fixos na entrada da padaria. Ele era a sombra, a parte da cidade que ninguém queria ver, um sem-teto que vivia de bicos na região. Às 7 da manhã, com as portas da padaria já abertas, um vulto atravessou a rua. Era Marcos, 30 anos, vestido em um terno de grife, com um celular de última geração na mão e uma pressa que parecia consumir o ar à sua volta. Ele era dono de uma construtora que construía arranha-céus na cidade e morava em um apartamento de luxo no Itaim. No entanto, por dentro, ele se sentia vazio, como se a riqueza não conseguisse preencher um buraco que ele mal sabia que existia. Marcos entrou na padaria, pediu seu café e pão na chapa de sempre e sentou-se à mesa, o olhar impaciente percorrendo o lugar. Ele não notou Lucas, que continuava na rua, nem percebeu seu Osvaldo sorrindo para os clientes que começavam a chegar. A vida de Marcos era um relógio, tudo cronometrado, tudo sob controle, exceto o tempo que ele não tinha para si mesmo. A mãe de Marcos, Dona Clara, uma senhora de 60 anos que vivia em um bairro simples, ligou para ele. "Filho, vai no médico, e quando tiver tempo, venha me visitar. Sinto sua falta, meu filho." Marcos, sem paciência, respondeu que estava ocupado, que tinha uma reunião importante. Ele não sabia, mas sua mãe estava com uma doença grave e só queria um tempo com o filho. A pressa de Marcos o impedia de ver o que realmente importava. No mesmo momento, Lucas, com a coragem que a fome traz, resolveu entrar na padaria. Ele viu o pão recém-saído do forno e o cheiro fez sentir um aperto no estômago. Ele se aproximou do balcão, a voz quase inaudível: "Senhor, por favor, me dá um pedaço de pão. Por favor, estou com muita fome." Osvaldo, que estava limpando o balcão, respondeu gentilmente que não podia dar, mas se ele fizesse um pequeno trabalho, poderia ganhar o pão. A dignidade de Lucas não permitia que ele pedisse esmola, e a oferta de trabalho era o que ele precisava para se sentir humano novamente. Marcos, que estava sentado à mesa, ouviu a conversa e se irritou. Para ele, mendigos eram um incômodo, pessoas que só queriam explorar a bondade dos outros. Ele se levantou, tirou a carteira do bolso e jogou uma nota de R$ 20 no balcão. "Aqui está. Pegue este dinheiro e compre o seu pão, e não incomode mais ninguém", ele disse com arrogância. Lucas, com a mão suja e trêmula, pegou o dinheiro e, com um olhar de pura tristeza, o colocou no bolso. Ele não queria dinheiro, ele só queria a chance de trabalhar por algo que ele precisava. E naquele momento, ele se sentiu humilhado. A padaria, que antes estava cheia de uma atmosfera alegre e acolhedora, ficou em silêncio. Todos os clientes viraram o rosto para a cena que acabara de acontecer. Seu Osvaldo, com o coração partido, olhou para Lucas e depois para Marcos, seus olhos cheios de decepção. "Senhor, ele só queria um pão, não precisava disso", ele disse. Marcos, sem entender a reação, respondeu com desprezo: "Ele queria esmola, e eu dei. Agora, por favor, me sirva meu café." Seu Osvaldo virou as costas para Marcos e, com a voz embargada, chamou uma de suas funcionárias. "Sueli, por favor, atenda o senhor." Marcos, que estava acostumado a ser tratado como um rei, ele se sentou em sua mesa, seu café e pão foram servidos, mas ele não conseguiu comer. O pão, que era uma das suas comidas preferidas, agora parecia ter o sabor da humilhação. Ele se levantou, pagou a conta e foi embora, deixando a padaria com um ar pesado e a mãe de seu Osvaldo na porta, com os olhos fixos na arrogância de Marcos. Do lado de fora, Lucas estava parado no meio da rua, a nota de R$ 20 na mão. Ele não sabia o que fazer com ela. Não era algo que ele queria ou precisava. Ele só queria um pão. Ele se virou e, com lágrimas nos olhos, jogou a nota de R$ 20 em uma lixeira. "Eu não preciso da sua esmola. Eu só queria ter a chance de trabalhar", ele sussurrou. Ele virou as costas para a padaria e foi embora, com o estômago vazio e o coração ainda mais. Seu Osvaldo, que estava na porta, viu a cena. Ele sentiu o coração apertar, a tristeza dominá-lo. Ele sabia que o pão que recusara a Lucas era muito mais do que comida, era a chance de dignidade.
Ele se virou, entrou na padaria e olhou para sua mãe, que continuava na porta, com os olhos fixos em Lucas, que se afastava. Eu sei, meu filho, ela disse. Eu vi o que aconteceu. O pão que ele não comeu hoje, ele vai comer amanhã. A tarde de sábado em São Paulo era cinzenta. A chuva fina parecia lavar as mágoas da cidade. Marcos, exausto de reuniões e estresse, dirigia de volta para seu apartamento de luxo, mas o trânsito da cidade o prendeu. Ele estava impaciente, seu coração batia a mil e a cabeça não parava de pensar na reunião que ele tinha falhado em fechar. A construtora estava passando por uma fase difícil, os clientes estavam exigindo mais do que ele podia dar, e a pressão para entregar resultados era esmagadora. Enquanto ele estava preso no trânsito, ele notou uma pequena senhora em uma cadeira de rodas, tentando atravessar a rua. Ela era frágil, suas mãos estavam tremendo, e ela parecia desesperada para chegar ao outro lado. Marcos, que estava acostumado a ver esse tipo de cena, apenas desviou o olhar. Ele não podia perder tempo com isso, ele tinha coisas mais importantes para fazer. Mas de repente ele viu Lucas, o mendigo da padaria, correndo para a pequena senhora. Ele ajudou a atravessar a rua, com um sorriso gentil e palavras de conforto. Lucas, que não tinha nada, estava dando o que ele tinha de melhor, sua humanidade. A cena chocou Marcos, que sentiu um aperto no peito, uma mistura de culpa e admiração. Ele se sentiu envergonhado, e a arrogância que o dominava desapareceu por um momento. Ele estacionou o carro e foi até a pequena senhora, que estava parada em uma esquina, com Lucas ao seu lado. A senhora está bem? Precisa de alguma coisa? Ele perguntou. A pequena senhora, com um sorriso fraco, respondeu que estava bem, que Lucas a tinha ajudado. Marcos olhou para Lucas, seus olhos se encontraram e um silêncio constrangedor se instalou entre eles. Lucas, com a dignidade que a vida lhe tinha ensinado, virou as costas para Marcos e foi embora, sem olhar para trás. Ele não queria a ajuda de um homem que o tinha humilhado. Marcos, que nunca tinha sido rejeitado, sentiu a rejeição como uma facada no peito. Ele ficou parado na rua, a cabeça girando com a cena que acabara de presenciar. A arrogância do passado agora era uma vergonha, e a arrogância do presente, uma humilhação. Ele se sentiu vazio, e a pressa que o dominava desapareceu. A pressa que o impediu de ver o que realmente importava agora era uma dor. Naquela noite, Marcos, sem saber o que fazer, ligou para sua mãe. Ele precisava de conforto, de alguém que o pudesse entender. Mãe, eu cometi um erro, ele disse com a voz embargada. Dona Clara, que estava na cama, doente, sentiu o coração apertar. O que aconteceu, meu filho? Ela perguntou. Marcos, com a voz trêmula, contou o que aconteceu na padaria, o encontro na rua, a rejeição de Lucas. Eu me senti vazio, mãe, ele disse. Eu me senti como o pão que eu não consegui comer. Dona Clara, com a sabedoria que a vida lhe tinha ensinado, respondeu calmamente. Meu filho, a vida é como um pão. Você pode ser rico, ter tudo o que quiser, mas se não tiver humildade, o pão não tem gosto. Você humilhou um homem que só queria a chance de ser digno, e por isso, o pão que você comeu não tinha gosto. A pressa que você tem na vida te impede de ver o que realmente importa. A pressa te faz perder a chance de ser uma pessoa melhor. As palavras de sua mãe atingiram Marcos como um soco no estômago. Ele percebeu que a arrogância, a pressa e o desprezo que ele sentia pelos outros eram apenas uma máscara para o buraco que ele tinha dentro de si. Ele se sentia culpado, e a culpa era uma dor que ele nunca tinha sentido antes. Mãe, o que eu faço? Como eu posso ser uma pessoa melhor? Ele perguntou. Dona Clara, com um sorriso triste, respondeu. A padaria, meu filho, a padaria é o seu recomeço. Vá até lá, procure por aquele homem, procure por seu Osvaldo. Peça desculpas não com a boca, mas com o coração. E quando você estiver pronto, você vai ver que o pão que você vai comer vai ter o melhor gosto do mundo. Marcos, que estava acostumado a ser um homem de negócios, um homem que fazia as coisas acontecerem, agora era um homem de coração. Ele precisava de humildade, de dignidade, de uma chance de ser uma pessoa melhor. No dia seguinte, Marcos foi para a padaria. A luz da manhã ainda era tímida, mas o cheiro de pão fresco já dominava o ar. Ele estava nervoso, seus passos eram lentos e o coração batia a mil. Ele entrou na padaria e a primeira coisa que viu foi seu Osvaldo, que estava limpando o balcão. Senhor Osvaldo, eu preciso falar com o senhor, ele disse. Seu Osvaldo, que estava de costas, se virou e seus olhos se encontraram. Marcos, com a voz trêmula, pediu desculpas pelo que tinha feito. Eu fui um idiota, senhor Osvaldo.
Eu humilhei um homem que só queria a chance de trabalhar. Eu me senti arrogante e agora eu me sinto vazio. Seu Osvaldo, com um sorriso triste, respondeu: O pão não é só comida, meu filho. O pão é dignidade. A humildade é um pão que você come todos os dias. Você não pode ter um sem o outro. Marcos, que estava acostumado a ser um homem de negócios, um homem que fazia as coisas acontecerem, agora era um homem de coração. Ele precisava de humildade, de dignidade, de uma chance de ser uma pessoa melhor. Senhor Osvaldo, eu preciso encontrar aquele homem, o Lucas, ele disse. Eu preciso pedir perdão. Seu Osvaldo, com um sorriso gentil, respondeu: Lucas é um homem bom. Ele vai estar na rua, perto do farol, na esquina com Augusta. Ele vive de bicos por ali. Marcos, com um novo propósito, saiu da padaria. A pressa que o dominava agora era um desejo de ser uma pessoa melhor. Ele caminhou pelas ruas da cidade, procurando por Lucas. Ele o encontrou perto do farol, sentado em um banco, com os olhos fixos na rua. Lucas, com a dignidade que a vida lhe tinha ensinado, não olhou para Marcos. Marcos, que nunca tinha pedido perdão, se aproximou de Lucas. Lucas, eu preciso falar com você, ele disse. Lucas, que estava de costas, se virou. E seus olhos se encontraram Marcos, com a voz trêmula, pediu perdão. Eu me senti arrogante, Lucas, eu te humilhei e eu me sinto envergonhado por isso. Eu preciso de uma chance de ser uma pessoa melhor. Lucas, com um sorriso triste, respondeu: O pão que você não me deu hoje me fez lembrar que a humildade é um pão que você come todos os dias. Eu não preciso do seu perdão, eu só preciso da sua humildade. Marcos, que estava acostumado a ser um homem de negócios, um homem que fazia as coisas acontecerem, agora era um homem de coração. Ele precisava de humildade, de dignidade, de uma chance de ser uma pessoa melhor. Marcos e Lucas, agora amigos, sentaram-se no banco da praça, conversando sobre a vida. Lucas, que sempre foi um homem de poucas palavras, contou a Marcos sobre sua vida, sobre como ele tinha perdido a família em um acidente de carro, sobre como ele tinha se tornado um sem-teto. Ele também contou sobre sua paixão por carros, por mecânica, por engenharia. Marcos, que estava ouvindo atentamente, ficou chocado, Lucas, que ele tinha humilhado. Não era apenas um mendigo, ele era um homem inteligente, um homem que tinha perdido tudo, mas nunca a dignidade. Marcos, com um novo propósito, fez uma proposta a Lucas. Lucas, eu sou dono de uma construtora. Eu estou precisando de um engenheiro para minha equipe. Você, com a sua paixão por mecânica, a sua inteligência, pode ser o homem que eu preciso. Lucas, com um sorriso triste, respondeu: Marcos, eu sou um mendigo. Eu não tenho currículo, não tenho experiência. Eu não sou um engenheiro. Marcos, que agora era um homem de coração, respondeu: Lucas, você me ensinou a lição mais importante da minha vida. Você me ensinou a ser humilde. Você me ensinou que o pão que você come não é o que te define, é a sua dignidade. Eu não preciso de um currículo, eu preciso de um homem de coração. E você é esse homem. Lucas, que estava acostumado a ser um homem de poucas palavras, ficou em silêncio. Ele estava em choque, ele não podia acreditar no que estava ouvindo. A vida que tinha sido tão cruel agora estava lhe dando uma segunda chance. Ele, o mendigo, agora tinha a chance de ser um engenheiro. Marcos, com a voz trêmula, continuou: Lucas, eu preciso de você. Eu preciso da sua humildade, da sua dignidade. Eu preciso da sua paixão por mecânica. Eu preciso de você para me ensinar a ser uma pessoa melhor. Lucas, com um sorriso que iluminou o seu rosto, respondeu: Marcos, eu aceito, mas com uma condição. Eu quero que você, o homem que humilhou o mendigo, me ajude a reconstruir a minha vida. Eu quero que você, o homem que me deu esmola, me ajude a ser digno. Marcos, com lágrimas nos olhos, abraçou Lucas. Ele percebeu que a vida, que tinha sido tão cruel, agora estava lhe dando uma segunda chance. Ele, o homem que tinha tudo, agora tinha a chance de ter o que realmente importava: humildade, dignidade, um amigo e um pão que ele nunca mais esqueceria. A partir daquele dia, a vida de Marcos mudou drasticamente. Ele, que antes só pensava em lucro e expansão, agora se dedicava a aprender com Lucas. O primeiro passo foi levar Lucas para a empresa. Os funcionários de Marcos, acostumados com o ambiente corporativo e a hierarquia rígida, olharam para Lucas com desconfiança e até um certo preconceito. A nova contratação de Marcos era um homem com roupas simples, que não falava a linguagem dos negócios e que não tinha diploma. Mas Marcos não se importou. Ele apresentou Lucas a todos, deixando claro que ele era uma parte fundamental da equipe. Lucas vai nos ensinar algo que esquecemos, ele disse numa reunião.
a importância da humildade e da dignidade. Os funcionários, no entanto, continuaram a tratá-lo com desprezo. Eles não podiam aceitar que um mendigo agora fizesse parte da elite da empresa. Lucas, por sua vez, continuou a ser o homem de coração que sempre foi. Ele não se importava com as críticas, ele apenas fazia o seu trabalho. Com sua paixão por mecânica e sua mente brilhante, ele começou a aplicar suas ideias na construtora. Ele criou um sistema de otimização de máquinas que economizou milhões para a empresa. Ele também desenvolveu um novo tipo de cimento que era mais resistente e sustentável. As ideias de Lucas, que antes eram consideradas loucura, agora eram a base da inovação da empresa. Enquanto isso, a mãe de Marcos, Dona Clara, estava ficando cada vez mais doente. A pressa de Marcos o impediu de ver o que realmente importava, mas agora, com a ajuda de Lucas, ele estava aprendendo a desacelerar. Ele começou a passar mais tempo com sua mãe, a ouvir suas histórias, a rir de suas piadas. A pressa que o dominava desapareceu, e ele se tornou um filho mais presente. A ascensão de Lucas na empresa não agradou a todos. Arthur, o braço direito de Marcos, um homem arrogante e ganancioso, sentiu seu poder ameaçado. Ele não podia aceitar que um mendigo tomasse o seu lugar. Ele e Vanessa, uma funcionária tão ambiciosa quanto ele, formaram uma aliança para destruir Lucas e tomar o controle da empresa de Marcos. Eles começaram a espalhar mentiras sobre Lucas. Eles o acusaram de roubo, de sabotagem, de incompetência. Eles também o acusaram de ser um espião, que estava tentando roubar as ideias da empresa para vender para a concorrência. Eles sabotaram um dos projetos de Lucas, fazendo com que uma máquina quebrasse, o que gerou um prejuízo de milhões para a empresa. Marcos, que confiava em Lucas, não acreditou nas acusações de Arthur. Ele sabia que Lucas era um homem de coração, que nunca faria algo assim. Mas a pressão dos investidores e a mídia, que estavam seduzidas pelas mentiras de Arthur, o forçaram a tomar uma decisão. Marcos, que agora era um homem de coração, não podia trair a confiança de Lucas. Ele se recusou a demiti-lo. Isso enfureceu Arthur, que em um momento de desespero, resolveu revelar seu plano maligno. Em uma reunião com os investidores, ele revelou que era o responsável pela sabotagem. Ele confessou que odiava Lucas e que ele queria o lugar de Marcos na empresa. Os investidores e a mídia, que antes estavam seduzidos pelas mentiras de Arthur, ficaram chocados. Eles não podiam acreditar que o homem que eles admiravam era um traidor. Eles se desculparam com Lucas e com Marcos, que se sentiram aliviados com a revelação da verdade. Marcos, que estava acostumado a ser um homem de negócios, um homem que fazia as coisas acontecerem, agora era um homem de coração. Ele não apenas perdoou Arthur, mas também o ajudou a encontrar um novo emprego. A arrogância e a ganância de Arthur desapareceram, e ele se tornou um homem humilde. Marcos e Lucas, agora sócios, estavam na padaria. A luz da manhã ainda era tímida, mas o cheiro de pão fresco já dominava o ar. Marcos, com um sorriso que iluminou o seu rosto, se aproximou de seu Osvaldo. "Senhor Osvaldo, eu preciso de um pão", ele disse. Seu Osvaldo, com um sorriso gentil, respondeu: "Claro, meu filho. Qual você vai querer?" Marcos, com a voz trêmula, respondeu: "Eu quero um pedaço de pão, mas desta vez eu quero um pão que eu possa comer com dignidade." Seu Osvaldo, que sabia a história de Marcos, deu-lhe um pedaço de pão, que era mais do que comida. Era a chance de dignidade. Marcos, com lágrimas nos olhos, comeu o pão. O pão, que ele não tinha conseguido comer no passado, agora era o mais saboroso que ele tinha comido na vida. E ele percebeu que a vida que tinha sido tão cruel agora estava lhe dando uma segunda chance. Ele, o homem que tinha tudo, agora tinha o que realmente importava: humildade, dignidade, um amigo e um pão que ele nunca mais esqueceria.